Tudo ao redor se movia na fumaça de pessoas queimando e poeira. O ar estava repleto do fedor de corpos morrendo e de cinzas que irritavam o nariz. Os olhos do homem não refletiam emoções. O homem se levantou e vagueou sem rumo pela frente de batalha. Então, eram visíveis mastros de bandeiras, fincados no chão. O vento agitava sua capa vermelha. O sangue na lâmina já havia secado há muito tempo. Jack continuava pensando e imaginando como sua vida teria sido se ele tivesse encontrado a lâmina mais cedo. Nesse caso, sua vida teria sido feliz. Ao encontrar a lâmina, sua irmã, a primeira beleza do reino e uma criança inocente, não teria sido enviada para o Império, e seu destino não a teria atormentado tanto. Se ele tivesse apenas encontrado a espada mais cedo, ele, como um assassino sanguinário de milhares e a morte de pessoas, sequer existiria. Pergunto-me como ele seria. Ou um mentor. Seu amigo e aliado, com quem ele associava um grande número de boas e gentis lembranças. Aquele com quem ele associava seus momentos mais bondosos. Foi ela a principal responsável por todo o seu conhecimento, habilidades e capacidades. Ela o ajudou a moldar seu potencial e a transformá-lo na pessoa que ele era agora. Ela foi a melhor coisa que lhe aconteceu em todos esses anos. Sua força o abandonou. Como ele parecia desesperado agora. Seu longo cabelo estava manchado de cinzas e sangue. As cicatrizes por todo o seu corpo estavam escurecidas. Suas calças estavam cortadas e manchadas de sujeira. Ele havia perdido tudo. Ele não queria tudo isso. Ele nunca quis. Todas essas guerras intermináveis e obrigações eram repugnantes para ele. Mas o pior de tudo era o medo nos olhos das pessoas. Todos olhavam para ele como se fosse um monstro. Jack ouviu um ruído atrás dele. Outro destacamento se aproximava. À frente desse cortejo estava um jovem nobre. O rosto do garoto suava de medo. Segurando a espada em posição de ataque. Jack percebeu como a lâmina da espada do jovem tremia. O homem sentiu pena dele. A mão do jovem não segurava a espada com firmeza. Jack disse ao nobre que ele não lutava com crianças. Os lábios trêmulos do garoto se abriram e, com grande dificuldade, ele disse ao assassino que ele havia interrompido a vida de seu pai. A voz do garoto transmitia emoção e ansiedade. Jack apenas sorriu diante dessa acusação. Ele havia encerrado as vidas de inúmeros maridos, tanto de famílias nobres quanto de classes inferiores. Ele não se lembrava das vítimas. Os olhos do garoto brilharam com um fogo furioso. Um verdadeiro monstro em corpo humano, pensou. O monstro à sua frente falava sobre as mortes de pessoas com tanta calma e serenidade que causava arrepios. Mas agora a palavra monstro não podia mais tocar a alma de Jack. As pessoas ao redor e aqueles que ele encontrou falavam essa palavra com tanta frequência que ela perdeu seu significado e não o tocava mais. De repente, jorros de sangue brotaram das feridas no peito nu do assassino. Jack estava gravemente ferido. Seu gemido de dor ecoou pelo campo de batalha. Ele cobriu a ferida com a mão. Jack se sentia cansado. Mortalmente cansado. Por todo o seu corpo, os músculos estavam congelados de dor e espasmos. Sua cabeça parecia estar derretendo. Ele queria acabar com tudo. Mas, ainda assim, ele queria esperar um pouco. Observar aquele garoto. O jovem nobre olhava para ele, tão furioso quanto assustado. Jack, o homem que destruiu um império inteiro, matou todos os grandes mestres e derrubou a família real, era chamado de monstro. Ele perguntou ao jovem se ele sabia com que frequência sua espada havia provado a carne de homens, tirando-lhes a vida. Quantas vezes ele próprio havia testemunhado a morte de outros por suas próprias mãos. O rosto do assassino se distorceu em um sorriso insano. Seus olhos dourados exalavam fogo. Ele havia matado centenas de milhares de pessoas. E se isso o tornava um monstro? Jack zombou do nobre. Ele não deveria estar tão surpreso. Um medo ainda maior tomou conta do corpo do garoto. Esse monstro à sua frente não era humano. Seu coração parecia prestes a quebrar suas costelas e saltar para fora do peito. Com horror, Jack avaliou o nobre com seu olhar. Ele estava ali, segurando uma espada trêmula em sua mão, vestido em tecidos caros e olhando para ele com olhos cheios de um terror silencioso. O garoto o lembrava de si mesmo. O guerreiro perguntou o nome do jovem. Ele se chamou de Jack. Jack Stewart. Quantas coincidências! O dia estava se tornando cada vez mais interessante.
cada segundo mais fraco pela perda de sangue. A voz do guerreiro continuava calma. Jack gostou disso. O jovem Stewart era seu xará. O guerreiro continuava pensando nas palavras de Stewart, sobre o assassinato de seu pai. Ele continuava tentando se lembrar dele, mas não conseguia. Ele disse isso ao jovem. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos turquesa do jovem nobre. Jack havia matado muitas pessoas. E quase todas eram iguais, assim como o pai de Stewart. O diálogo entre os dois Jacks era carregado de emoção. O jovem Stewart disse que, embora seu pai não fosse uma boa pessoa, ele sentia falta do pai perdido. Tal amor era invejável para Jack. Jack não pediu desculpas nem justificou o assassinato do pai do nobre. Mas ainda poderia fazer um pequeno favor a Stewart. O garoto ficou curioso. Jack convidou Stewart a matá-lo. O guerreiro disse isso em um tom absolutamente normal e calmo, como se estivesse lhe pedindo um favor qualquer. Mate-me com esta espada. Essas palavras ecoaram nos ouvidos do garoto. A mão de Jack apontou para a lâmina nas mãos do garoto. O rosto do garoto ficou pálido e surpreso. Jack explicou que Stewart não encontraria uma oportunidade melhor do que agora. O guerreiro estava gravemente ferido. O garoto poderia vingar seu pai e, ao mesmo tempo, tornar-se famoso. Embora, ao mesmo tempo. À medida que falava, Jack começou a pensar que poderia facilmente sair dali com vida. Seus ossos quebrados se curariam. Seu corpo se recuperaria. O garoto não queria realmente a glória? Mas, na verdade, o guerreiro não queria nada disso. Pensando nisso, Stewart levantou a espada acima da cabeça com um grito de batalha e se ergueu sobre o exausto Jack, golpeando. O assassino fechou os olhos, esperando pela dor. Mas a lâmina apenas deixou uma marca no chão ao passar pelo corpo. Stewart caiu de joelhos. Ele não conseguiu fazer isso. O garoto começou a chorar na frente dele. No fundo, Jack sabia que o garoto não seria capaz de tirar sua vida. Jack ficou surpreso com o comportamento do garoto. O mestre de guerra sabia que a intuição de Stewart lhe dizia que suas ações estavam erradas. Na verdade, ao matar Jack, Stewart assumiria o pesado fardo de ser um herói. Isso o levaria a uma vida cheia de arrependimentos. O garoto cometeria o mesmo erro que Jack havia cometido uma vez. O guerreiro aconselhou o garoto a aproveitar sua juventude. O demônio pediu ao jovem Stewart para dizer a todos que o monstro havia morrido. E, com sua morte, a guerra havia terminado. Os soldados ao redor observavam em silêncio. Os olhos de Stewart não paravam de derramar lágrimas. Ele não entendia por que, com tanta força e uma experiência colossal, Jack vivia de forma tão infeliz e cruel. O próprio Jack já havia se perguntado isso antes. Por que ele viveu sua vida assim? Algo na pergunta do garoto ressoou no corpo de Jack com uma sensação de pesar. O corpo do guerreiro colapsou no chão. Sua força o deixou. A cada segundo. Ele percebeu que sua vida finalmente estava chegando ao fim. Esse era o fim. As sensações que Jack experimentou naquele momento eram ambíguas. Ele sentiu o quão rápido toda a energia de sua vida o abandonava. Como ele estava deixando de sentir a carne. Seus olhos começaram a se fechar lentamente. Tudo se tornou nublado e escuro diante de seus olhos. Seu corpo se recusava a obedecer seus comandos. Embora ele não quisesse mais nada, tudo ao seu redor deixou de existir. Ele lentamente e gradualmente esqueceu como respirar. Seu cérebro perdeu a conexão com a realidade. Stewart se inclinou sobre o corpo moribundo de Jack. A noite iluminada pela lua iluminava o corpo do guerreiro. Bem, essa era a última lua na vida do monstro. No final, não restava nada ao seu redor. Sua mente parecia ter sido arrancada de seu corpo. Ele lembrou de seu último pensamento. Se ao menos ele pudesse começar tudo de novo. A alma de Jack parecia ter caído em um poço de água. Ele sentiu paz, como se estivesse dormindo. Ele sonhava um sonho longo e familiar. Em seu sonho, o passado de Jack piscava em imagens. Nele, ele via um pai aristocrático e frio que questionava a ligação de sangue com seu filho. O rosto de sua mãe que morreu logo após seu nascimento. O rosto de sua bela irmã que se tornou famosa no mundo todo por sua beleza. E o rosto de seu irmão mais velho. Ele lembrou de tudo. O nome de Jack Balantier era o de um guerreiro esquecido.
Esse homem era um guerreiro que atravessou um continente inteiro com sua lâmina e determinação. Ainda assim, Jack não entendia o que estava acontecendo com ele agora. Talvez ele tivesse sido morto ou apenas morrido. Talvez agora ele estivesse revendo suas memórias de morte. O guerreiro estava contemplando sua primeira guerra, que o transformou em um governante cruel, após a qual todos ao seu redor o chamavam de monstro. Ele estava em cima de uma montanha de corpos, pilares de cinza subindo ao céu. Ele nunca esquecerá como, movido pela vingança, destruiu o Império Tulkun e matou todos que carregavam aquele sobrenome. Ninguém podia se opor a ele, não importava qual guerra ele começasse nem qual batalha ele travasse. Ele saía vitorioso todas as vezes. E ainda assim foi fácil para ele aceitar a aproximação de sua morte. Ele alcançou tudo o que queria alcançar na vida. Embora ele se arrependesse, ele perdeu o sentido da vida. Ele finalmente desligou-se de tudo quando, de repente, encontrou-se no jardim. Ele não podia acreditar em seus olhos. Não havia sentido em magia negra envolvida ali. Ele se encontrava no passado. A família Balantier era uma das mais famosas no vasto império de Tesla. Seus membros demonstravam abertamente simpatia pelo imperador. O próprio Jack era o mais novo entre a família do Marquês de Balantier, além de seu irmão e irmã mais velhos. Mas seu título de caçula não lhe convinha. Se ele tivesse nascido em uma família nobre comum, tudo poderia ter sido diferente e ele estaria satisfeito com o título. Mas ele havia nascido na família do Marquês de Balantier. Tudo estava diferente no jardim onde ele se encontrava. A grande maioria das flores eram rosas vermelhas. O garoto tocou com saudade um dos botões. O próprio jardim, contendo muitos representantes da flora perfumada, era uma extensão da propriedade dos Balantier. Apesar de sua aparência bela, o jardim na verdade tinha o status de um lugar de exílio. Embora Jack gostasse de estar ali, aparentemente o haviam exilado para assustá-lo, protegendo-o de sua família e dos servos. Ele deveria sentir solidão e desmoronar. O ar estava repleto do cheiro de rosas, margaridas e orquídeas no jardim, os raios de um sol agradável brincavam sobre o mirante de pedra branca, saturando as plantas com cores vivas. Uma voz masculina chamou Jack. Mas Jack, imerso em seus pensamentos, nem ouviu os passos. O mordomo ofereceu-lhe uma bebida. O mordomo da família Balantier era a única pessoa em toda a propriedade que tratava o garoto com afeto e o apoiava nos momentos sombrios.